Eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, estão preparados para mais um dia de leitura diária da Palavra do Senhor? Eu acredito que sim. Olha, vamos seguir firmes nesse propósito da nossa leitura anual. Isso mesmo, vamos estar lendo a Bíblia inteira nesse ano de 2025. E você não pode parar, estou aqui com você, você está aqui comigo. E juntos vamos vencendo dia após dia, meses após meses. E a vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Eu espero que o áudio esteja maravilhoso para você. Aqui está chovendo demais, não tem um estúdio, né, para abafar o som externo, mas eu acredito que não vai interferir. A leitura, ela ficará audível aí para você e eu espero que qualquer barulhinho assim você não leve em consideração, tá bom? Então, antes de iniciar a nossa leitura, eu peço que você feche os seus olhos, pois nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai que está nos céus, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Sê conosco, que o Teu Espírito Santo não saia do nosso lado, antes seja intérprete da Tua palavra para o nosso coração, Senhor. Nós também viemos colocar em prática toda a nossa leitura da Tua palavra. Sê conosco, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Amém? Então, sem mais delongas, já vamos começar as nossas leituras diárias de hoje, que estarão nos livros de Êxodo, capítulos 13, 14 e 15, Salmos de número 114 e Efésios, capítulo 3. Êxodo, capítulo 13, diz assim: a consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Nesse dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, a terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Isso lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas, se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão, quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair. O Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leva então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Capítulo 14. A perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon.
O faraó pensará que os israelitas estarão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o Faraó mandou apontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e esse perseguiu os israelitas, que marcharam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas. E os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon, a travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Assim ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas. O Senhor está lutando por eles contra nós. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram encontradas as águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também Moisés, seu servo. Capítulo 15, o Cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu Pai e eu exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. O Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha, pelo forte sopro das suas narinas.
As águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei, eu os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade? Terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduze o povo que resgataste. Com a tua força tu levas a tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor. E as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor, reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavalheiro. As águas de Mara e de Elim. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos que o Senhor os mandara, aos mandamentos do Senhor, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Salmos 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Carneiros, porque vocês saltaram como carneiros, ó montes, e vocês, colinas, porque saltaram como cordeiros. Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Efésios, capítulo 3. O apóstolo dos gentios. Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a admiração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas.
A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhe que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. A oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com a sua gloriosa riqueza, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Feitas nossas leituras diárias de hoje, amanhã estaremos aqui, se Deus assim nos permitir.